Olá, essa é a apresentação do artigo Aplicação para Análise de Sentimentos em Tweets, cujos autores são Alexis César e Maria das Graças. Então, como introdução, esse trabalho explora a inteligência artificial, as suas capacidades e os seus benefícios se ela for aplicada na análise de sentimentos, o que pode resultar numa diminuição extrema na demora da análise de grandes volumes de dados se for feita por um humano. Em consequência, isso também pode gerar uma vantagem competitiva, uma vez que as organizações podem usar essa tecnologia para obter a opinião do seu público. Também pode ser utilizada para previsão de eventos, tendências, pesquisas sociais, pesquisas políticas e para obter feedback rápido, seja de produtos ou de pessoas, figuras públicas. O referencial teórico está todo baseado nesses três tópicos. O primeiro, é processamento de linguagem natural. Segundo o Liu, 2010, é qualquer estudo computacional que envolva a opinião de forma textual. O segundo, que é análise de sentimentos ou a mineração de opinião. Segundo Choudhury, 2005, é a área que explora como os computadores podem ser usados para compreender e manipular textos ou falas em línguas humanas naturais. E a aprendizagem de máquina, que é o campo da inteligência artificial que tem como objetivo construir modelos matemáticos capazes de predizer ou classificar algo com base em uma base de dados de exemplo, ou o que foi dado para eles previamente, segundo o Zeng 2020. A metodologia, essa pesquisa ela teve uma natureza experimental, ou seja, tem uma parte mais teórica e uma parte prática. As variáveis de controle, ou aquilo que muda o resultado, foi a base de dados utilizada, a seleção dos classificadores para compor um comitê, então foi composto um grupo de classificadores, não um classificador só. Ah, as técnicas utilizadas no pré-processamento, ou seja, na limpeza dos dados antes de serem passados para os classificadores, e o método em que a base foi dividida para treinar os classificadores e para testar se eles estavam com uma boa acurácia. As etapas da pesquisa começaram com a solicitação do acesso à API do Twitter, em seguida, a construção da base de dados. Então, teve uma coleta de tweets manuais e anotadas. Esses tweets foram anotados se eles eram positivos ou negativos, com base no conteúdo. A construção dos modelos de classificação, o pré-processamento, que foi a etapa de limpeza dos textos. Então, teve o processo, a técnica de steaming, que é basicamente você tirar a derivação de uma palavra, a técnica de remoção de caracteres especiais, hashtags, menções, etc. O treino e teste e a combinação dos modelos e escolha do método de decisão. Por fim, teve a avaliação para verificar a acurácia dos modelos e do modelo final em si, e o desenvolvimento de uma aplicação gráfica. Então, as ferramentas utilizadas foram essas. A linguagem de programação foi Python 3, o banco de dados MongoDB, o Docker para facilitar a comunicação entre as aplicações. E as bibliotecas foram basicamente TuiPy e PyMongo para comunicação com API, banco de dados, NLTK, ou Natural Language Toolkit, para processamento ou pré-processamento, Scikit-learn para a construção dos modelos e mais algumas para a construção da interface gráfica. A construção do modelo, então, os algoritmos utilizados foram Naive Bayes, regressão logística e máquina de vetores de suporte, uma vez que esses três algoritmos são os mais utilizados para este fim. E o método de decisão do comitê foi por votação. Então, por meio de votação e desde que é um número ímpar de classificadores, isso já descarta qualquer critério de desempate que fosse necessário. Os resultados obtidos foram esse. Então, em suma, o comitê superou bastante a acurácia e a precisão dos outros classificadores. E essa foi a aplicação final gerada, a aplicação gráfica que implementa este algoritmo de classificação. Então, basicamente, você digita uma palavra-chave, faz uma pesquisa de uma quantidade X de tweets, e inicia a análise. Ele retorna a quantidade desses tweets que são positivas ou negativas. Por fim, as conclusões. Então, a primeira conclusão é que a etapa de pré-processamento ela exerceu forte influência nos resultados, uma vez que removendo algumas técnicas, como a técnica de remoção de pontuação, remoção de hashtag, influenciou bastante no resultado. Uma base balanceada impede que o modelo pena para uma classe, então no início a quantidade de tweets negativos era muito maior que as quantidades positivas. Isso meio que fazia o classificador ter uma classificação um pouco enviesada. E o uso de um comitê evita falhas individuais dos algoritmos. Então, por exemplo, se eu tenho três comitês, um deles não foi treinado em
uma área do banco da base de dados, ah, e ele classifica de forma errada, os outros dois podem classificar de forma correta e acabar eliminando essa classificação incorreta. E por fim, o comitê pode superar classificadores individuais, como foi visto nos resultados apresentados. Bom, essa foi a apresentação. Muito obrigado pela atenção. E o código-fonte deste projeto está disponível nesse repositório do GitHub.